Sabe, a gente olha para um mapa e acha que entende tudo. Ah, isso aqui mostra onde eu tô, para onde eu vou. Mas e se o mapa for muito mais do que só umas linhas e umas cores? E se ele, na verdade, esconder uma história inteira sobre poder, sobre dinheiro, sobre quem manda no mundo? É isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando nas ideias de Milton Santos, um geógrafo genial que nos ensinou a ler as histórias que estão ocultas no espaço bem aqui, ao nosso redor. Pois é, essa é a pergunta-chave. Milton Santos nos convidou a enxergar além da superfície. O que ele dizia é que o espaço geográfico, a rua que a gente mora, o bairro onde a gente trabalha, não é só um palco passivo onde a vida acontece. Não, ele é um personagem ativo na nossa história, um personagem que é moldado o tempo todo por conflitos e interesses de poder. Mas, para a gente entender o tamanho da revolução que o Milton Santos fez, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que ele estava combatendo, a chamada geografia tradicional. Pensa nela como se fosse aquele mapa antigo de papel, sabe? Ele te mostra onde tem rio, onde tem montanha, onde tem cidade, mas ele não explica por que uma cidade cresceu e a outra não, ou por que uma estrada foi parar bem ali e não em outro lugar. Era uma ciência que era ótima para descrever a paisagem, mas que não contava a história por trás dela. E aqui estão as falhas que o Milton Santos apontou, uma por uma. Ao separar a natureza da sociedade e, principalmente, ao ignorar a história e as relações de poder, essa geografia simplesmente não conseguia responder às perguntas mais importantes, ainda mais para países como o nosso. Por que existe tanta desigualdade? Como é que o subdesenvolvimento se prende no território? Ela não tinha resposta. A resposta do Milton Santos para esse vazio todo veio lá em 1978, com um livro que mudou tudo, Por uma Geografia Nova. Foi, na verdade, um chamado para repensar completamente o que a geografia podia e, mais importante, o que ela devia ser. E olha só que virada de chave. A geografia deixou de ser aquela ciência passiva, que só descrevia as coisas como se elas fossem naturais, inevitáveis, e ela se tornou uma ferramenta ativa, crítica, histórica e, acima de tudo, com um compromisso social muito claro, o de entender o mundo para poder transformá-lo. Agora sim a gente chega no coração da revolução do Milton Santos. A ideia de que o espaço onde a gente vive não foi simplesmente dado, não apareceu do nada. Ele é ativamente construído, produzido pela sociedade. Essa definição muda o jogo completamente. O espaço deixa de ser só o chão que a gente pisa e passa a ser um reflexo das nossas relações. O jeito que uma cidade é organizada, onde ficam os bairros ricos e os pobres, para onde vão as linhas de ônibus, tudo isso é um produto da história, da economia, da política. E essa citação dele resume a ideia de um jeito brilhante. Pensa bem, o espaço é a condição para as nossas ações. A gente precisa de um lugar para poder agir. Ele é o meio através do qual a gente age e, ao mesmo tempo, ele é o resultado de tudo que a gente faz, sendo transformado o tempo todo. É um ciclo super dinâmico. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pensar na construção de uma rodovia nova. Ela não é só uma obra de engenharia, né? Ela é o resultado de decisões políticas, de interesses econômicos. E depois que ela está pronta, ela muda completamente a vida ao redor. De repente, uns terrenos valorizam, bairros novos surgem, o fluxo de pessoas e de mercadorias muda de lugar. Ou seja, a paisagem foi moldada e essa nova paisagem passa a moldar a sociedade. Então, o ponto-chave é esse aqui. A técnica, ou a tecnologia, num sentido mais amplo, é a grande mediadora. São as técnicas, desde o trator na agricultura até as redes de fibra ótica da internet, que permitem que as relações sociais se materializem no território, organizando tudo. Só que tem um problema, né? A técnica não chega em todos os lugares da mesma forma. E essa distribuição desigual é, na verdade, uma das principais causas da injustiça no espaço. Alguns lugares viram centros de comandos, cheios de tecnologia, investimento e poder, enquanto outros ficam completamente à margem. Isso não só cria, como aprofunda as desigualdades que a gente vê todo santo dia. Ok, mas e daí? Qual é a relevância prática disso tudo? Por que essa nova forma de ver a geografia continua sendo tão importante, mesmo décadas depois? É porque, para o Milton Santos, o conhecimento nunca era um fim em si mesmo. Ele defendia, com unhas e dentes, que entender como o espaço é produzido por essas relações de poder é o primeiro passo para a gente poder imaginar e lutar por um espaço que seja mais justo, mais igualitário. A geografia se torna, assim, uma ciência com um propósito.
E aqui, olha, o contraste fica claríssimo. A gente sai de uma ciência que só descrevia fatos isolados, fingindo uma neutralidade que não existe, para uma que busca entender a totalidade, os processos sociais por trás de tudo, com o compromisso de explicar as raízes das desigualdades. O impacto de Por uma Geografia Nova foi, nossa, foi gigante. Esse livro não só fundou a geografia crítica no Brasil, mas as ideias dele continuam sendo a base para a gente analisar os desafios mais urgentes do nosso tempo. Sempre que a gente discute os efeitos da globalização, o crescimento maluco das cidades ou a desigualdade entre as regiões, de muitas formas a gente está dialogando com o legado do Milton Santos. E para a gente fechar, fica essa provocação. Da próxima vez que for caminhar pela rua, pegar um transporte público ou simplesmente olhar pela janela, tenta ver o espaço não como uma coisa natural, mas como um livro. Um livro que conta uma história sobre decisões, sobre poder e sobre a nossa sociedade. Que história o espaço aí, ao seu redor, está contando?